Olá, hoje vamos falar de sistema de amortização. Quando a gente toma emprestado algum valor, a gente tem diferentes formas de devolver esse valor, né? E esse pagamento, até a extinção da dívida, se chama então amortização. Essa amortização, ela é parte integrante das prestações, né? Cada prestação que a gente paga, ela envolve a amortização mais os juros. Então sempre vai estar embutido numa prestação juros de um determinado período mais amortização. E essas diferentes formas de quitar essa dívida, esse empréstimo, tem alguns nomes peculiares ou alguns sistemas, digamos assim, mais conhecidos ou se tornaram mais comum no dia a dia. Então vamos a ele. Então a gente tem um sistema então de pagamento único, né? Onde a gente, como o próprio nome diz, né? Então é um pagamento único, a gente toma emprestado ele, esse valor, e ao final de um período a gente vai devolver ele com todos os juros. Para calculá-lo, né, o quanto a gente vai estar devolvendo, isso a gente usaria então a fórmula lá dos juros compostos para um pagamento só. E observa aqui que no nosso material a gente vai estar trabalhando sempre em cima de um mesmo problema, porém exercitando então as diferentes formas de pagamento. Esse problema vai envolver um financiamento hipotético aqui de 200 mil, que será pago então ao final de 5 meses, onde tem a taxa mensal de 2%. No sistema de pagamento único, então a gente vai partir dessa tabelinha padrão, onde numa coluna a gente tem a quantidade de prestações, na outra os juros, depois a amortização, a prestação e o saldo devedor. Então, sobre o saldo devedor, aqui sempre vai correr juros. Então, começando aqui para a linha zero, momento zero. Então, o nosso saldo devedor inicialmente é 200 mil, então o juros será zero e amortização não há nesse momento e nem prestação a ser pago. Passa, decorre um mês, esses 200 mil ele vai ter acrescido então os juros aqui de 2% ao mês vai dar os 4 mil, então a gente adiciona aqui os 4 mil nessa célula de juros. E aí não tem amortização, né? O sistema de pagamento único. E o saldo devedor então fica atualizado para 204. Vai decorrer mais um mês. Esse 204 então será o capital que vai sofrer juros de 2% e vai gerar juros de R$ 4.080. Faço essa soma e assim vou seguindo com essa atualização. O sistema seguinte se chama sistema de pagamento variáveis, ou sistema de pagamentos variáveis, no qual o devedor então ele vai pagar uma amortização no sentido de querer, digamos, diminuir a sua dívida ao longo de cada período, né? Então, aqui os pagamentos variáveis são 10 mil no primeiro mês, 25 mil no segundo, 40 no terceiro, 55 no quarto mês e 70 mil no quinto mês. Eu observo que eu já preencho diretamente aqui a amortização. É importante ressaltar aqui que essa amortização, ao final, ela vai ter que fechar exatamente com o valor inicial financiado, né? Porque eu preciso quitar a dívida ao final desses pagamentos. Então, 10, 15, 40, opa, desculpa, 10, 25, 40, 55, 70, e aqui então eu tenho um subtotal aqui que deu os 200 mil. Então, o meu saldo devedor, inicialmente estão 200 mil, transcorreu um mês, tenho 4 mil de juros. Vou quitar esses 10 mil, então eu tenho uma prestação no qual ela vai envolver a minha amortização mais esses juros. Então, se eu quero que a minha dívida em si diminua, ou meu saldo devedor, meu capital ali diminua, 10 mil, então eu tenho que pagar 14, né? Então a minha prestação ela vai envolver os juros mais esses 10 mil. Então tem uma prestação de 14 mil, isso faz com que o meu saldo final seja 190 mil. Esse 190 mil, então, sofre juros de mais 2%, vai dar 3.800. E aí, então, eu somo com a amortização que eu quero no período seguinte. Se eu quero
que essa dívida diminua em si 25 mil, então eu preciso também pagar esses 3.800 de juros, no qual a prestação então passa a 28.800. Bom, e assim sucessivamente vai indo até quitar a dívida. O sistema americano, ele é uma forma de pagamento no qual vai somente se pagando os juros mensalmente e no final se paga tudo de uma vez só. Então, a gente tem a mesma ideia, o mesmo fluxo aqui inicialmente. Então, para o primeiro mês vai decorrer os 2% com R$ 4.000 de juros. E então, como a prestação será somente os juros, os 4.000 serão pagos mês a mês, até chegar lá no último período, onde esses 4.000 são adicionados aos 200.000 que se gostaria de quitá-los. Então, a prestação será de 204.000. Então, será um pagamento de 204.000 lá no final. E aí se quita essa dívida. Então, observa que foi pago somente os juros e depois, no final, foi pago os juros e amortização de todo o saldo devedor. Bom, a seguir a gente vê os sistemas de pagamento, digamos, mais utilizados em financiamento de casa, de carro, que é o sistema saque e o sistema price. O sistema saque, a característica dele principal é a amortização constante, no qual essa amortização que eu vou fazer, então dos 200.000 eu vou pagar mês a mês, e dentro desses 5 meses eu estou quitando essa dívida. Então eu faço o valor da prestação, então nosso valor inicial será dividido pelo número de prestações. Ou seja, eu tenho os 200.000, quero quitar em 5 vezes, então nominalmente eu vou ter que pagar 40.000 então em relação à amortização. Tenho que amortizar então 40.000 cada mês. E aí a esse valor da amortização será acrescido os juros, e os juros consequentemente vão diminuindo, né, no momento que eu vou quitando a dívida. E mês seguinte sempre será, digamos, uma quantidade de juros menor do que o mês anterior. Então, montando a tabela, inicialmente eu devo 200.000, passa um mês tenho 4.000 de juros, lembrando que é 2%. Para compor a prestação eu tenho essa amortização de 40.000 mais os R$ 4.000 de juros. Então eu tenho uma prestação de 44.000. Ao fazer isso, né, então eu amortizei o meu saldo devedor, diminuí a dívida em 40.000, além de ter quitado os juros. Mês seguinte eu vou pagar 2% de 160, então tenho 3.200 aqui preenchido de juros. Digamos, a amortização então é os 40.000. Então, se eu gostaria de fazer essa amortização, então a minha prestação tem que ser 43.200, que é a soma desses dois valores. E aí me sobra um saldo devedor de 120.000. Assim eu sigo sucessivamente até quitar ou até fechar o período. O sistema Price é onde as prestações são, digamos, iguais. Então eu tenho prestações de mesmo valor e ele se equipara, ou ele é equivalente a um sistema de pagamento de uma série postecipada. Então lá na série postecipada a gente tinha valor presente lá para calcular, que era dado por essa fórmula. Aqui só foi isolado, né, a prestação. A ideia, a característica é a mesma aqui, então a gente vai seguir o mesmo raciocínio de série postecipada e vamos calcular a prestação a partir dessa forma. Então todas as prestações serão iguais, então eu vou substituir a taxa aqui, o N relativo ao número de pagamentos e encontro então o valor da prestação. Substituo o valor da prestação na tabela. Como todos os valores são iguais, a gente preenche toda a tabela com valores iguais. E a partir daí a gente tem sempre, digamos, duas informações para deduzir uma terceira. Então, meu saldo devedor é 200.000, a minha prestação será 42, eu sei o valor dos juros. Então, falta saber o quanto vai diminuir essa dívida. Então, o outro item que está faltando então é a amortização. Nesse caso, a amortização será o quê? A prestação menos os juros.
Então, vou tirar da prestação os juros, vai sobrar amortização. E esses 38 mil é o que vai ser, digamos, abatido do saldo devedor inicial aqui, né? Então, faço 200 mil, o saldo devedor, menos a amortização. Então, a amortização é o quanto, digamos, a gente está quitando da dívida em cada momento. Vou seguindo com essa linha de raciocínio. No vídeo a seguir eu vou apresentar o Excel ali para a gente montar essa planilha no Excel para facilitar, digamos, os cálculos. E especificar melhor, assim, com exemplo, esses dois sistemas, tanto o Price quanto o SAC. Outras formas que surgem de financiamento ou de pagamento de dívida é fazer uma mescla entre esses dois, né? Entre esses dois sistemas, entre o sistema Price e o sistema SAC. Muito comum assim no financiamento da Caixa, por exemplo, mas tem outras variáveis, outras formas de ser um sistema misto, né? No qual aqui, por exemplo, esse sistema misto, ele vai envolver eu fazer a média simples aqui entre as duas prestações, né? Então, foi colocado lado a lado as prestações de cada sistema e o pagamento aqui então será, ou a prestação por esse sistema será a média dessas duas prestações. Como o pagamento, a prestação será a média, a gente vai ter que, digamos, criar uma nova tabela para observar a evolução do saldo devedor e até mesmo em relação à amortização, né? Então eu transfiro essas prestações que são a média das outras, os dois sistemas, para a tabela. Tenho 43, 42, todo aqui o conjunto de prestações aqui. A partir daí, então, sempre faço a dedução, né? A prestação sempre será juros mais amortização. Ela é composta por esses dois itens. É óbvio que no sistema real tem mais coisas que compõem a prestação, como cesta de serviços, relacionamentos e seguro, dependendo da forma de sistema de pagamento ou da relação com o banco, há outras questões que vão junto. Então, a prestação aqui, eu desconto os juros, tenho amortização. Saldo devedor, ele passa a ser, então, sempre essa atualização que eu faço, digamos assim, do saldo inicial menos a amortização. A amortização é a parte da prestação que não tem juros, né? Bom, adiante tem o sistema alemão, né? Que ele envolve um pouquinho mais de cálculos, onde ele vai, digamos assim, ele vai querer, digamos, liquidar a dívida onde os juros são pagos antecipadamente, né? Com prestações iguais, exceto o primeiro pagamento, né? Então, que corresponde aos juros cobrados no momento da operação financeira. E aí é necessário conhecer, né, o valor de cada pagamento e os valores das amortizações para cada período. Então, é um pouquinho mais fora da nossa realidade pagar os juros antes ou pagar uma prestação já no início, né? Mas aqui está a descrição dele, né? Teria que então montar para cada K, seguindo a fórmula aqui de trazer a valor presente, trazendo todas as prestações a valor presente e fazer, digamos, o cálculo do quanto seria a prestação mensal. Tenho aqui a mesma forma do sistema Price, né? Que está trabalhando com uma série postecipada. Bom, e aí como resumo, o que a gente tem desses sistemas de amortização? Eu tenho que o sistema de pagamento único, então, relembrando, é um único pagamento lá no final. O sistema de pagamentos variáveis, então, vai ter diferentes formas de pagar isso. Vai fazer diferentes amortizações ao longo do período do tempo que está sendo quitado esse empréstimo. O sistema americano, então, é um pagamento lá no final, mas mês a mês são pagados os juros, né? Amortização constante, então, a dívida ela é quitada então com amortizações constantes, então que é igual em cada período, né? Então amortizo sempre a mesma quantidade em cada período. Sistema Price, a diferença é que os pagamentos ou as prestações em si são iguais, né? Sistema Price também é chamado de sistema francês.
E aí o sistema misto, então, são as médias dos sistemas saque e price. E o sistema alemão, os juros são pagados antecipadamente, então com prestações iguais, exceto o primeiro pagamento, que corresponde então aos juros cobrados no momento da operação.